Jesus jamais deixou-nos por um momento sequer sem a assistência de que precisamos para buscarmos em nós a paz, para vivermos em fraternidade e para redimensionarmos dentro de nós o nosso sentimento de amor, a nossa capacidade de compreensão, os nossos índices de tolerância e aquele sentimento de compaixão pela dor alheia, pelos nossos semelhantes. A mensagem do Evangelho de Jesus ressalta a todo passo, a todo instante, providências, exemplos, sentenças, ditos, raciocínios, pensamentos tendentes a estabelecer na humanidade da Terra a genuína fraternidade, baseada no respeito, no interesse em auxiliar o outro, na aceitação de cada micro-universo que representa cada um de nós, encarnados ou desencarnados, e na nossa trajetória bastante suavizada, mesmo ante os clamores da dor, do sofrimento, e às vezes até aquela ambientação que nos parece ser o verdadeiro caos. Mesmo nesses tempos difíceis, como todo tempo de transição em que nos encontramos, a mensagem de Jesus e Ele próprio permanecem oferecendo a todos nós a riqueza de informações, o tesouro de conselhos e a oportunidade de pacificação íntima, para assim melhor realizarmos a integração com aqueles que nos cercam, os nossos entes queridos, e com aqueles outros que iremos encontrar nos caminhos da vida, seja na atividade profissional, seja no lazer, seja onde seja que estejamos vivendo. Fraternidade e paz são conteúdos que resultam de um esforço pessoal daqueles que estão vivendo em relações, para que haja um conjunto de harmonias nas convivências humanas e seja eliminado para sempre o clima de conflito, de concorrência viciada e de desconfiança que comumente o ser humano tem para com os outros seus semelhantes. Quando examinamos a trajetória de Jesus pela Terra, vamos notar, qualquer que seja a passagem bíblica que estejamos enfocando, vamos notar que todas as suas palavras, mesmo as mais enérgicas, todos os seus ensinos, as suas previsões e os seus gestos espontâneos de amor, tinham como centro o respeito profundo pela alma humana, uma compreensão elastecida pela situação em que se encontra ou que se encontrava aquele que estava à sua frente e que, às vezes, seria o seu contraditor, o seu acusador. De outras vezes, seria o seu beneficiário, aquele que seria o alvo principal das suas curas, do seu amor, da sua dedicada atenção naquele momento. Jesus tinha uma visão da realidade espiritual de cada um de nós, o que ainda não alcançamos.
De sorte que parece que 3 elementos permeiam as nossas relações e a nossa convivência em matéria de conhecimento de nós mesmos. Nós temos o ser que nós pensamos que somos. É o primeiro elemento. Nós temos o ser que as pessoas que convivem conosco pensam que nós somos. E nós temos o ser que é a nossa realidade concreta. Quanto mais a nossa visão estiver distorcida para um lado ou para outro, maior é a situação de conflito em que convivemos intimamente e com os nossos entes queridos. Mas Jesus não. Jesus, ao se deparar com alguém à sua frente, tinha a capacidade e o direito de conhecer instantaneamente todo o seu histórico, toda a sua ficha funcional, desde os primórdios de suas reencarnações até aquele momento, se descortinava ante a visão de Cristo. E então ele podia saber, com exatidão, quais eram os pontos principais do mundo emocional daquela pessoa, dos seus sentimentos, o grau de seu conhecimento e de consciência sobre si mesma, sobre a vida. E então ele preparava instantaneamente um argumento especial para aquela pessoa, que caía como uma bênção, como uma chuva energética, fluídica, que encontrava recepção e ressonância dentro de cada um que o ouvia. Se podemos enumerar a maior ou uma das maiores felicidades de um ser humano, da nossa humanidade da Terra, poderemos afirmar sem medo de errar, que uma das maiores felicidades dos seres humanos foram aquelas pessoas raras que tiveram a oportunidade de estar frente a frente com Jesus e tiveram condições de dizer a ele alguma coisa e receber dele uma resposta. Então, para que tenhamos certeza que a mensagem precípua dos evangelhos, revelados por Jesus, quando aqui esteve entre nós, são a fraternidade entre todos os seres e a paz. Vamos refletir em algumas pequenas passagens de Jesus para tentarmos compreender melhor como ele era fraternal, irmão, respeitoso e pacificador ao extremo, a fim de que também nós possamos compreender-nos melhor e compreender melhor o próximo que se aproxima de nós nos relacionamentos cotidianos. No início da sua tarefa missionária, Jesus já dá notícia a que vinha. Em Mateus, ainda no capítulo 4, versículos 23 a 25, encontramos: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando toda e qualquer doença ou enfermidade do povo. Sua fama espalhou-se por toda a Síria, uma região imensa do mundo antigo, de modo que lhe traziam os que eram acometidos por doenças diversas e atormentados por enfermidades, bem como endemoninhados, perturbados por perseguições espirituais, lunáticos, paralíticos, e eles a todos os curava. De sorte que seguiam-no multidões numerosas, vindas da Galileia, da Decápole, era um conjunto de 10 cidades de cultura grega, de Jerusalém, da Judéia e da Transjordânia. Então nós vemos aqui, neste primeiro contato
Primeiro, que Jesus não ficava parado. Ele era o que os antigos chamavam um profeta itinerante. Ele deslocava-se constantemente em busca dos pontos onde naquele momento estava uma concentração maior de dores, de perturbações espirituais, de enfermidades tanto da alma quanto enfermidades do corpo, para então ele oferecer, traduzido na palavra amor, toda aquela energia de que era possuído, para tocar o coração das pessoas, para despertá-las, para mudar o sentido emocional que elas estavam passando, para fazer surgir sentimentos novos em sua vida e para consolá-las da melhor maneira que lhe fosse possível e de acordo com a receptividade da pessoa. Então nós vemos aqui Jesus andando em busca dos que precisavam dele. Vemos também que vinham a ele contingentes de sofredores de todas as regiões do mundo conhecido. E como diz a narrativa de Mateus, ele a todos atendia com a mesma paciência, com o mesmo respeito, com a mesma consideração. Não havia para ele distinção hierárquica, não havia para ele distinção política de autoridades, de subordinados. Não havia para ele distinção de nenhuma forma. Todos aqueles que a ele buscavam, ele os recebia com o mesmo amor, com o mesmo respeito, com a mesma consideração. Isso causa em nós, vocês sabem muito bem, porque vivem isso no dia a dia. Quando alguém nos recebe com respeito, a consideração, a bonomia que nós merecemos, nós ficamos encantados. E então estamos mais receptivos, com o coração mais aberto a tudo de bom que aquela pessoa possa nos comunicar. E em troca, como estamos em um momento de elevação mental, emocional e sentimental, que juntas formam a nossa condição espiritual, nós temos condições de receber aquele benefício que aquela pessoa nos passa e retribuir-lhe da nossa parte, com o nosso sentimento de amor, de pacificação, de alegria, de bem-estar por estarmos juntos, por nos termos reencontrado com alguém que nos considera e que nós também consideramos. Imaginem vocês isso hoje, com a vida de vocês. E imaginem Jesus com pessoas estranhas. Num mundo em que a regra era a violência, o desrespeito, a imposição da força e o domínio do mais forte sobre o mais fraco. Imagine então como as pessoas se achegavam a Jesus, como elas se aproximavam dele, com receio. A mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos, e que já havia gasto todos os seus recursos com a medicina da época, sem nenhum êxito, ela humildemente, quase escondida, tinha uma fé que se tocasse ao menos na orla dos vestidos de Jesus, do manto ou da túnica, ela ficaria curada de seu mal. E ela fez isso da maneira mais escondida possível, quando Jesus se dirigia para a casa de Jairo. Jairo era um sacerdote judeu. Ele havia pedido a Jesus que fosse à sua casa, porque a sua filha estava à morte. E ele aceitou, mas no caminho, nas vielas estreitas, apinhadas de gente, cercado de multidão, Jesus quase não conseguia andar. E de repente ele para. E então Pedro pergunta: Senhor, por que parastes? Quem me tocou? Ora, disse Pedro, nós estamos aqui nos empurrando, sem espaço. Como tu queres saber quantos te tocaram? Alguém me tocou,
Porque eu senti que saiu de mim uma virtude. Está aqui no Evangelho. Senti que saiu de mim uma virtude. Essa virtude era o fluido magnético, a energia de amor que a doente absorveu de Jesus por simplesmente tocar na orla das suas roupas. E aquela energia dominou por completo e eliminou as causas, as raízes da sua doença. E como Jesus não arredava o pé, talvez para nos deixar registrado no Evangelho e para nos dar uma aula sobre energia, fluidos e bênçãos, ele não arredava o pé. A pobre mulher, a pobre senhora, levantou-se e disse: fui eu. Eu tinha certeza que se eu te tocasse, ao menos nas vestes, eu ficaria curada do meu mal. E aí Jesus sorriu e disse: tua fé te curou, vá em paz. E ela nunca mais sofreu daquela enfermidade. Quem era essa mulher? Qual era a sua condição socioeconômica? A que família importante ou não ela pertencia? Não interessava. Jesus não quis saber. E mais interessante é que neste episódio, Jesus não estendeu a mão, não fez a imposição das mãos, Jesus não disse uma palavra. Ele curou-a quase que instantaneamente, sem nenhuma relação, olho no olho. E ela viveu feliz por aquele encontro com Jesus. E daí extraímos uma outra lição. Nós temos nos encontrado com Jesus através dos estudos, dos livros, do movimento espírita, do nosso trabalho de caridade, da nossa prática no grupo mediúnico. Aqui nesta casa, a todo momento estamos ouvindo falar de Jesus, estamos falando de Jesus, conversando sobre Jesus. Então, nós nos encontramos com Jesus vários dias da semana. Será que a nossa fé já nos possibilitou, desses encontros, uma mudança profunda na nossa vida? Um equilíbrio profundo para nos orientar melhor na nossa caminhada reencarnatória? Ainda há esta lição com relação a este encontro da mulher hemorroíça com Jesus. Então, para ele não interessava a condição, a idade, o sexo, a cor, a raça. Não interessava. Interessava a ele que ali à sua frente estava um irmão dele, filho de Deus, como todos nós o somos. Se somos filhos de Deus, todos nós somos herdeiros. Nós nunca pensamos nisso. Nós somos herdeiros do dono do universo. Isso é um conforto. É uma mensagem de esperança em si mesma. Mas nós não refletimos sobre isso. E quantas vezes nos surpreendemos em reclamações, lamentações e blasfêmias. Mais tarde, diz Jesus que precisava dos homens, que a sua justiça fosse maior que a dos escribas e fariseus, para que pudesse entrar no reino dos céus. Parece uma notícia sem importância, mas quando nós vamos estudar como era a justiça dos escribas e dos fariseus, nós entendemos como Jesus foi grandioso neste passo. Os fariseus viviam em negociatas, viviam em troca de favores, aproximavam-se de preferência das pessoas que tinham a vida abastada, cuja família tinha algum histórico na tradição judaica, e fugiam dos excluídos, dos pobres, dos enfermos, dos perturbados. E se diziam justos, seguidores à risca da lei de Moisés. Mas fazer a caridade, respeitar o próximo, abraçar
ou que está em necessidade profunda, aceitar alguém totalmente diverso do nosso pensamento. Isso eles não faziam, não admitiam. Fugiam dessas situações. Ora, são essas situações de adversidades, de diferenças, de choque de opiniões, de conflitos de argumentação, que enriquecem as nossas experiências de convivência em paz com os diferentes de nós. Nem sempre em um lar são caminhados espíritos afins, simpáticos, harmônicos. E nem sempre em uma família maior, envolvendo primos, tios, estão pessoas exatamente no mesmo nível de evolução, de visão da vida e de compreensão dos outros. Isso traz, nas grandes famílias, muitos conflitos. Mas quando o cristão está presente, ele vai aproveitando essas experiências, às vezes ásperas, ríspidas, para crescer o seu equilíbrio, o seu controle, a sua emoção nobre, o seu sentimento de respeito, de pacificação. E quando ele está cada vez mais entronizado com a mensagem de Cristo, as dificuldades para esse posicionamento, que é puramente cristão, espírita, as condições vão se tornando cada vez mais suaves, cada vez mais facilitadas, devido ao aprendizado que a pessoa vai adquirindo por esforço próprio. Então, Jesus, nas bem-aventuranças, não deixou de registrar: bem-aventurados os que são mansos, os que são brandos, os que são calmos, os que mantêm o equilíbrio na hora da perturbação geral, porque estes herdarão a terra. E a herança da terra, se nós queremos seguir o legado que Jesus nos deixou, a herança da terra está se aproximando. Quando nós superarmos a demorada fase de transição em que nos encontramos. E aí seremos nós os herdeiros da nova terra, a terra do respeito, da ética, da vivência cristã, da fraternidade entre todos os povos e pessoas, do respeito máximo ao outro. Está se aproximando cada vez mais. Mereceremos continuar vivendo nela? Depende de nós. Jesus, como foi lido na mensagem de preparação, Jesus continua trabalhando. Deus também. O meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho. João 5,17. E por quem e para quem eles trabalham, se ambos são puríssimos, tanto Deus como Jesus? É por nós que estamos ainda precisando de ajuda. É por nós que eles trabalham. Também deixou registrado nas bem-aventuranças: bem-aventurados os que promovem a paz, porque estes serão chamados verdadeiros filhos de Deus. Filhos de Deus. Filhos em objetivos, em sintonia, em vivência. Promover a paz é uma tarefa complexa ainda hoje no nosso mundo. Precisamos primeiramente estabelecer um grau de consciência em nossa intimidade, para podermos ter uma visão alargada sobre todos os fenômenos, fatos e eventos que implicam e interferem no bom humor do outro, no seu estado nervoso. Os que promovem a paz precisam também tê-la conquistado para si, porque ninguém pode dar a outro aquilo que ainda não possui. É uma lei. Então, os que promovem a paz são pessoas que têm uma profunda compreensão das leis da vida, dos seus deveres e obrigações, e se esforça constantemente para cumpri-los à saciedade.
Também os que promovem a paz têm um profundo respeito pelo outro diferente, por aquele que ainda não é harmonizado, por aquele que ainda não acredita em Deus e se considera ateu, por aquele que é de uma outra crença religiosa que combate e ofende a nossa de espíritas. Mas ainda assim ele tem uma visão: é meu irmão, é meu fraterno. E por essa condição, simplesmente por essa condição, eu como espírita tenho o dever de dobrar a paciência, a tolerância e a compreensão para com os seus momentos de perturbação, de excesso de nervosismo ou de exigências para comigo. E vou responder a esses relacionamentos difíceis com o mais puro carinho, a preciosa atenção e uma consideração especial por essa criatura. Então, diferente do que nós pensamos, os nossos entes queridos e parentes difíceis são aqueles que mais nós devemos dar atenção e procurá-los, para ajudá-los a sair dessa condição, já que nós não estamos nela, estamos um pouco mais adiante. Para que a nossa vida em família também esteja inserida na promoção do Evangelho, que é a promoção da fraternidade e da paz entre todos. Por isso, Jesus deixou 2 bem-aventuranças para esses assuntos, esses temas que estamos refletindo hoje. Também em Mateus, mais à frente, no Sermão da Montanha, Jesus diz: se estiveres para ir levar a tua oferta ao altar. Naquela época, a religião aceitava ofertas. Aqui na casa espírita, a oferta que nós vimos trazer ao altar, que é o centro espírita, é a nossa boa vibração, a nossa boa energia, o nosso desejo de ajudar os bons espíritos a realizar as suas tarefas e os seus trabalhos. É manter o nosso equilíbrio o máximo possível e o coração e a mente abertos para, se necessário, recebermos todo o potencial de ajuda, que ao transpormos o primeiro portão desta casa, os espíritos já estão ao nosso lado, pesquisando em nossas almas o de que necessitamos com mais urgência. Este é que é o nosso contributo quando vimos a uma casa espírita para um momento de reflexão e logo após recebermos o beneplácito da troca de energias de amor, que é o passe. E na saída ainda podemos, se quisermos, ajudar o equilíbrio orgânico e perispiritual pela água fluidificada. Mas o que damos em troca? Em que condição chegamos à casa? E o que os espíritos podem receber de nós em retribuição a tanto que eles nos dão? Depende de cada um de nós. Então, se estivermos vindo para a casa espírita e nos lembrarmos de que um teu irmão, um irmão nosso, tem alguma coisa contra ti, uma mágoa, um ressentimento, algo que você já devia ter pedido perdão e desculpa e nunca teve coragem, diz Jesus: deixa a tua oferta e vai primeiro te reconciliar com teu irmão. Olha aí a campanha da fraternidade. Para com esse tititi, esse nhenhenhê, e vai buscar o teu irmão para o entendimento, para a paz. Depois virás apresentar a tua oferta. Assume logo uma atitude conciliadora com os teus adversários, enquanto estás a caminho com eles, enquanto estamos na atual reencarnação. Por quê? Jesus mesmo explica: para não acontecer que os teus adversários te denunciem ao juiz. O juiz, examinando o processo, te entregue aos guardas e sejais lançado em prisão. Tudo isso é mental e emocional. Em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não estiver pago o último ceitil, ou o último centavo da dívida. Este verso de Jesus
é o maior preventivo contra as perseguições espirituais e as futuras obsessões. Porque se desencarnamos em paz, em fraternidade, com todas as pessoas com quem nos relacionamos naquela reencarnação, não haverá nenhum pensamento, não haverá nenhum espírito desencarnado querendo nos perseguir. E quando retornarmos para uma nova reencarnação, nenhum deles terá interesse em se tornar nosso perseguidor, nosso obsessor. Por quê? Porque lá atrás, em consideração a ele, que é nosso irmão, fazendo o esforço da humildade, de cair em si, de pedir desculpas e perdão, nós fomos até ele e resolvemos na raiz aquilo que poderia se tornar mais tarde, no efeito de bola de neve, um grande problema. Por não perdoarem, por não se respeitarem e por não aceitarem uma reaproximação para uma conversa fraternal, muitas obsessões duraram séculos, 250, 300 anos. O ofendido reencarna, o perseguidor o obsidia. Quando o perseguidor reencarna e a que estava reencarnado vai para o mundo espiritual, vinga-se dele. E assim vão perdendo um tempo precioso da conquista de suas próprias felicidades. Já poderiam estar lá na frente. E às vezes os espíritos precisam fazer várias reuniões, trazendo o irmão que está em tratamento na casa espírita, tratamento de desobsessão, trazendo à noite o seu espírito para se encontrar aqui na casa com os seus antagonistas, promovendo reuniões, debates, revelando coisas que estão fora da memória de ambos, para irem à causa do problema e resolverem e ficarem em paz. E o que é muito bonito, os espíritos conseguem isso. E dizem ele que, às vezes, os desencarnados muito mais facilmente aceitam nos perdoar ou pedir perdão. E nós, encarnados, dificultamos a reharmonização, a confraternização. Mas a lei de amor, que, como diz Lázaro em O Evangelho segundo o Espiritismo, a lei de amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. A lei de amor, às vezes, faz com que os mistérios do esquecimento e da renovação na carne, a reencarnação, daí a algumas décadas, lá está aquele vovô, apaixonado por aquele netinho que acabou de nascer, querendo tirá-lo do pai e da mãe para criar na casa dele. Todo vovô faz isso, vocês sabem. Mal ele sabe que aquele espírito foi, há algumas décadas ou alguns séculos, aquele que ele maltratou muito. E agora recebe nos braços e vai devolver a ele tudo aquilo emocional, sentimental e às vezes até patrimonial. Vai devolver tudo aquilo que ele retirou dele injustamente, no passado recente ou no passado mais distante. E daí para frente é só alegria. É só alegria, porque a lei de amor, quando se estabelece entre os seres, não há retrogradação. Ela não se dissolve, ela não diminui, ela sempre cresce. Essas reflexões são para nós colocarmos em práticas a partir de já, de agora, com os nossos semelhantes. Lá na frente, Jesus diz, a lei antiga dizia, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau. Antes, àquele que te fere na face direita, oferece-lhe também a outra. Aquele que quer pleitear contigo para tomar-te a túnica, deixa-lhe levar também o manto. E se alguém te obriga a andar 1000 passos, caminha com ele mais 2000. Dá o que te pede e não volte as costas aos que te precisam emprestar.
Olha o preventivo total da fraternidade e da paz interior nestes versos de Jesus, em Mateus, em pleno Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, versículo 38 a 42. Mostra ao outro que vem em desarmonia, em desacordo, em conflito consigo mesmo e contigo, mostra ao outro o outro lado da moeda. Mostra a ele o equilíbrio, a tolerância, a paz interior, o perdão. E você vai ter uma surpresa se fizer isso com sinceridade. Com sinceridade. Se alguém vem para descascar em cima de nós, e nós o recebemos nessa atitude de compreensão, respeito e de vibração no amor, ela leva um choque, porque a psicosfera que a cerca está toda em desequilíbrio, raios, trovões, trovoadas. E você está com a psicosfera em alta densidade de paz, de amor. E quando a psicosfera dele se aproxima com a sua, ela sente um choque renovador. Então, no mínimo, já quebra toda a sua predisposição para o conflito, para a discussão, que é sempre estéril, é inútil. Logo a seguir, Jesus diz, a lei antiga diz, amarás o teu próximo, mas odiarás e perseguirás o teu adversário. Mas Jesus diz, eu, porém, vos digo, amai também os vossos adversários. Orai por eles. Fazei o bem aos que vos perseguem, ao que vos caluniam. Encontrareis assim tranquilidade e repouso de consciência, que é a paz interior. Num mundo em que justamente o normal e o certo, entre aspas, era destruir o inimigo, colocá-lo sob os pés e fincar-lhe a lança, destruindo-o, tocar fogo em todas as suas propriedades, escravizar os seus parentes, seus filhos, filhas. Essa era a lei, entre aspas, normal. E Jesus diz, não, está tudo errado. Tende sempre amor para com os outros, ainda que sejam vossos adversários. Mas lá na frente, uma coisa muito comum no nosso bate-papo do dia a dia. Não julgueis o vosso próximo, para que não sejais julgados. Pois com a mesma medida com que julgais o vosso próximo, e com a mesma medida com que medis, sereis medidos. Então nós todos sabemos, somos coniventes com os nossos chegados e conosco. E somos ferrenhos adversários dos erros dos outros, dos estranhos, dos que não estão no nosso time. Não existe outro time. O nosso time é único, a humanidade inteira, encarnados e desencarnados. Mas nós temos essa concepção. E então, qualquer comentário nosso sobre uma atitude de fulano, de ciclano, de beltrano, vem sempre com uma pequena pimentada de condenação, de julgamento da sua atitude. Jesus lá na frente vai dizer, como podes querer corrigir o teu irmão, dizendo que nele existe uma palha, se à frente dos teus olhos existe uma trave que não deixa ver nada. Como é que a gente pode ver o defeitozinho no outro? Em outras palavras, nós que temos defeitos tão grandiosos ainda, como queremos julgar e condenar, criticar os pequeninos defeitos dos outros? Não é uma atitude correta, não é uma atitude lógica, não é uma atitude inteligente. E Jesus diz, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás muito bem para ajudares a tirar o cisco do olho do teu irmão. Em outras palavras, toda autoridade é moral.
Se você tem autoridade moral, você chama em particular o seu amigo ou o seu parente e conversa com ele de uma maneira que ele nem sinta, nem perceba que você está corrigindo uma atitude ou um rumo infeliz que ele teve. Essa é que é a atitude cristã e espírita. Não adianta querermos, com palavras, convencer nossa consciência e a Deus. Jesus deixou isso bem claro em Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nós estamos apenas pescando pedacinhos do Sermão da Montanha. Nem todos aqueles que dizem, ó Senhor, e a gente faz aquela cara de santo, que é uma coisa espetacular. Se o espírito não for realmente superior, ele até se engana, diz, mas que anjo? Como este anjo está reencarnado aqui na terra? A gente faz aquela, ó Senhor. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que praticarem a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos que me dirão naquele dia, quando você desencarna e tem um exame de consciência, este que é aquele dia. Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, isto é, eu falei a língua dos espíritos. Em teu nome eu expulsei, eu trabalhei 40 anos na desobsessão, nível 3, 4, 5, 6, lá na comunhão. Olha aqui a minha carteirinha de sócio, 242, antigão. Em teu nome nós não fizemos muitos milagres, isto é, nós produzimos tantos fenômenos lindos nos nossos grupos mediúnicos. Em teu nome, Jesus. Como é que agora aqui eu não estou vendo o tapete vermelho estendido para que eu entre na glória no céu? Jesus tem que ouvir essas malandragens nossas, impressionante. Ele vai dizer, afastai-vos de mim, meu filho, vós ainda praticais muitas iniquidades. Está aqui no Sermão da Montanha. Então, brasileiro é muito bom no palavreado e no jeitinho para enrolar o outro. Mas isso não funciona com Jesus. Eu garanto a vocês, não funciona com Jesus. E nem com a consciência de vocês. Não funciona. Então, todas as instruções de Jesus são tendentes a desenvolver em nós um sentimento de fraternidade, de respeito, de amor a Deus e ao próximo. E esses sentimentos, conforme vão sendo conquistados pelo nosso esforço pessoal, por nossas lutas redentoras, vão fortalecendo dentro de nós a paz de consciência, que é a verdadeira. Jesus esclareceu esse ponto lá em João. A minha paz eu vos deixo. A minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, porque a paz do mundo é falsa. Pode ser um pequeno momento de silêncio. É como um pântano que você está atravessando mansamente. Aquele silêncio, aquela aparente paz e normalidade. De repente surge o crocodilo de dentro do pântano e lhe devora. Esta é a paz do mundo. A qualquer momento ela pode ser destruída, porque é falsa. Mas a paz interior, vem a fera no circo romano, e você está em oração em nome de Cristo, sem dizer uma palavra de reclamação ou de tristeza. E o seu corpo é destruído, e o seu espírito é amparado imediatamente pelas forças superiores espirituais e é levado para o descanso merecido. Mas, se você tem apenas a quietude exterior e não a paz, isso não vai lhe adiantar nada e poderá lhe trazer muitos dissabores. Por fim, já estamos nos aproximando do nosso encerramento. A parábola do bom samaritano não tem conto
não tem história que nos esclareça melhor sobre fraternidade, respeito, consideração e valorização do outro, ainda que seja estranho e inimigo da nossa raça. E não tem maior exemplo de conquista da paz entre dois seres do que a história do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, foi assaltado por ladrões, roubaram tudo que tinha, bateram demais nele, deixaram-o semi-morto à beira da estrada. No mesmo percurso, vai subindo para Jerusalém um sacerdote. O que é um sacerdote? É um homem religioso, cujo dever é amparar e consolar os seus fiéis. Ele vê que o homem é judeu, ele também é judeu, mas ele passa ao largo. Logo atrás dele vem um levita, que era um professor de instruções religiosas. Também tinha o dever, era judeu, compatriota, passa ao largo. Vem um samaritano, que era marginalizado pelos judeus, era considerado um estrangeiro, gente de má vida, sem nenhum valor. Por isso Jesus sempre colocou em todas as suas histórias um bom samaritano e um mau judeu. O samaritano vê a cena, vê que o homem é judeu, ele é samaritano, é adversário de raça, de cultura, de tradição. Mesmo assim, ele é tomado de compaixão. Desce da sua montaria, faz os primeiros socorros, dá-lhe um pouco de vinho para diminuir a dor, passa os ungüentos nas feridas abertas, carrega-o à sua montaria e vai a pé puxando-o até a hospedaria. E quando chega lá, não joga o estranho e vai embora. Instala-o em um quarto, em uma cama. Continua cuidando dele naquele pernoite. E de manhã, quando vai seguir viagem, chama o dono da hospedaria e diz: continua o tratamento neste irmão. E tudo, eu vou te deixar um dinheiro. E tudo que tu gastares a mais na volta, eu te pago. Ele era caixeiro viajante. E assim fez. E Jesus então pergunta para o escriba, que havia lhe perguntado: quem é o meu próximo? Ele pergunta: quem te parece ter sido o próximo daquele que havia caído na mão dos ladrões? E o escriba, que era judeu, como o homem bom era samaritano, nem pronunciou o nome do samaritano. Em vez de dizer foi o bom samaritano, foi o samaritano, ele diz: foi aquele que usou de misericórdia para com ele, para não pronunciar o nome samaritano. Orgulho, preconceito, separatismo, prevenção, tudo que é contra a fraternidade. Daí, Jesus ter contado esta história que está em Lucas, capítulo 10, versículos 29 a 37. Daí ter Jesus contado essa história para nos dar uma ideia de que não importa que pessoa é aquela, o que importa é que ela é uma pessoa. Não importa porque caiu, importa que ele caiu e eu tenho que ajudá-lo a levantar-se. Não importa se ele é rico, remediado, ou se deve até a própria vida. Se é miserável. Não importa se ele tem títulos de mestrado, doutorado, se é graduado em curso superior, ou se nunca aprendeu nem a escrever e a ler. Importa que ele é um ser humano, que é uma pessoa. E para que eu tenha direito a ter paz na minha consciência, eu não posso perder nenhuma oportunidade dessas, de estender a mão a alguém que precisa, de dizer uma palavra de consolo a quem precisa, de abraçar alguém, de sorrir-lhe, de abrir o meu coração para mudar a energia negativa que está cercando alguém em dado momento de nosso encontro. Eu não tenho esse direito de perder essa oportunidade. Se eu quero fazer crescer dentro de mim a paz de consciência que já está surgindo na minha vida. Se não for por vontade, também deve ser por dever, porque é dever do cristão socorrer os seus semelhantes. Então precisamos pensar na palavra de Jesus,
na missão de Jesus, no seu evangelho, como uma fonte inesgotável de exemplos e orientações para o nosso dia a dia, em termos de conquista da fraternidade e da nossa paz de consciência. A Heloísa, que está presidindo aqui o nosso encontro, ela que já foi vice-presidente e presidente da nossa casa por bastante tempo, ela teve a oportunidade de fazer uma crônica a respeito deste assunto. Ela começa falando do Papa Francisco, uma pessoa maravilhosa que todos nós vamos conhecendo cada vez mais. Ela leu no jornal um lembrete do Papa, alertando que não somos nada além de pessoas que erram e acertam. Olha que descortino do Papa. Por isso devemos respeitar-nos uns aos outros, sem condenar as escolhas dos outros e sem aplicarmos imediatamente a eles uma pena de marginalização, disse o Papa. E quando vemos o que está acontecendo no mundo de hoje, violência, preconceitos, separação entre irmãos, duelo entre crenças religiosas, percebemos que muito ainda nos falta para a vivência de tão cantada e decantada fraternidade, que vai resultar em nossa vida na paz tão desejada. Percebemos que o pensamento do Papa Francisco se coaduna perfeitamente com a doutrina dos Espíritos. Quando ele fala que uma igreja excludente não serve a ninguém, só serve para os maiorais lá do Vaticano, da sede central. O que é necessário é que a própria igreja saia do seu casulo e vá em busca, andando nas ruas através da procura pelo que sofre, pelo que necessita de orientação espiritual, pelo que precisa de reforço na sua fé. Foi isso que Jesus fez. Nós começamos com Jesus andando em busca da dor. Por que a igreja fica parada? Ela tem que também ir atrás. O movimento espírita também, todos nós. Por quê? Porque o lema maior da nossa doutrina, do cristianismo e de todas as religiões, com certeza é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Estaria então o evangelho esquecido? Ou estaria o evangelho sendo considerado um saber e não uma sabedoria? Se ele é tido como saber, ele aponta as ferramentas que devemos empunhar para arar o nosso solo e semear o bem. Mas se além disso ele é tido como sabedoria, faz com que queiramos utilizá-lo também para adubar, fazer frutificar e proteger a plantinha do coração do outro, que está precisando se firmar. Fraternidade, paz no coração. É por isso que muitas vezes parece no mundo de hoje que o bandido sempre ganha do mocinho. Mas no final nós vamos ver, conhecendo as suas histórias, e porque a vida sempre continua, que o desfecho vai continuar depois, em outras oportunidades e situações, em outras reencarnações, até que haja entre todos a reconciliação perfeita pelo amor. Isso é vontade de Deus, e se Deus quer, quem será contra? Entretanto, na condição de espíritos em evolução, nós enfrentamos ainda conosco os desafios de educar a nossa inteligência e os nossos sentimentos. Também estamos trabalhando para nos melhorar. Se deixarmos esse trabalho desprezado, abandonado, dominarão a nossa vida os nossos instintos animais, a nossa natureza inferior. Por isso que o Evangelho de Jesus é uma resposta que bate fortemente na nossa porta interior, o nosso eu, concitando-nos e convidando-nos a refletir, a agir com firmeza, com serenidade e com consciência no bem. Lembrando ainda que o Evangelho é um verdadeiro tratado de ensinos que ajudam a refletir e a redimir as nossas almas. Poderíamos sintetizar: os evangelhos constituem um dicionário de vitórias morais. Queria vencer na paciência, eu sou tão impaciente. Abre lá o dicionário, paciência, aí vem as palavras de Jesus sobre paciência. Você olha, lê 3 vezes, reflete, agora eu vou sair para o meu trabalho.
Você vai perceber que logo na saída da quadra já vem um afobado que fecha o seu carro. Ou um descansado que não trabalha e fica lá meia hora, o sinal já abriu há um tempo, você está atrasado, mas ele não. Você vai viver isso e não vai elogiar a família inteira dele. Você vai ficar tranquilo e fazer uma prece sincera por ele. É o dicionário das vitórias morais. O importante é recomeçar sempre que a gente erra e seguir sempre em frente, como uma onda no mar. E ela então conclui a sua crônica. Nesse contexto, vislumbramos uma grande oportunidade de transformação, de uma reação imediata, apoiada na psicoterapia do Evangelho, que é uma psicologia de Jesus. Jesus é o maior psicoterapeuta que já existiu e existirá na face da terra. Quando ele nos conclama as sublimes experiências do amor a Deus e amor ao próximo como a si mesmo. Por isso, reforço o convite que já tem sido feito na casa a todos vocês para uma integração mais acalorada, mais próxima com os nossos irmãos de doutrina e com os nossos irmãos de outras doutrinas, mas todos irmãos, tendente a desenvolver e fazer crescer em nós a nossa fraternidade e tendentes a reforçar para o futuro bem próximo a conquista da nossa paz de consciência. Agradeço profundamente a todos pela presença e pela atenção. E peço a Jesus que a todos nos abençoe, nos dê sua paz e que a luz do seu Evangelho ilumine sempre e mais os nossos caminhos nesta vida.